A questão que hoje se coloca, ou é considerada de grande importância para a economia capixaba, é a questão da duplicação dos dois grandes eixos viários que cortam o estado. Um longitudinalmente, ao longo de toda a extensão capixaba, que é a BR-101, e o outro transversalmente, que é a BR-262, sendo que a 262 tem importância particularmente diferenciada, porque representa uma porta ao mar por toda uma produção que, na sua perspectiva mais ampla, pega toda a hinterlândia do interior do Brasil para desaguar aqui nos nossos portos. O processo de duplicação da 262 tem ensejado questionamentos e polêmicas. Este é o propósito dessa conversa hoje. Nós vamos tratar com a autoridade federal diretamente ligada com esse assunto, que é o superintendente do DENIT Espírito Santo, Ralfer Ludi, com quem nós passamos a conversar agora. Ralfer, está colocado praticamente o escopo do convite a você vir aqui conversar conosco, porque tem havendo uma preocupação muito grande do capixaba com relação ao critério do tratamento diferenciado dos dois trechos da duplicação, sendo que em Minas Gerais o trecho mineiro seria duplicado por uma concessionária, por um regime de concessão à empresa ou consórcio particular, e no Espírito Santo essa obra seria confiada ao seu órgão, o DENIT, para tocar a duplicação. Como existem antecedentes de obras federais que se arrastam há anos aqui no Espírito Santo, teme-se que a gente veja o mesmo filme. É isso que eu estou passando no primeiro momento para você. O que você me diz, o que você tem a nos dizer em relação a isso? Eustáquio, essa pergunta é oportuna e é importante a gente qualificar um pouco mais esse debate, né? O que acontece é que se usa o Espírito Santo como exemplo algumas obras emblemáticas, e nós temos obras emblemáticas que realmente atrasaram muito, e não vou falar especificamente de obras rodoviárias, se utiliza desse exemplo e se amplifica isso num prognóstico aí, generalizando toda espécie de ação envolvendo o DENIT ou inclusive outros órgãos federais. Mas antes de mais nada, por que se optou pela União fazer a duplicação aqui no trecho capixaba e a concessionária faz a duplicação no trecho mineiro da concessão? Matematicamente, a gente tem um teto para tarifa de pedágio. Se a gente colocasse toda essa obra sendo executada pela concessionária ao custo do usuário, isso acabaria ficando muito caro. Então, a União entendeu que parte dos investimentos teria que ser feito diretamente por ela, a União, para que a gente tivesse uma tarifa de pedágio mais módica e, assim, o usuário poder vencer todo esse trecho de 375 quilômetros de concessão entre Viana e João Molevade, pagando um preço mais justo. Esse é o ponto 1. Ponto 2, e se optou pelo trecho capixaba por quê? Porque desde 2010 que essa obra está no PAC e já tem sido desenvolvidos diversos projetos, estudos ambientais, próprio licenciamento ambiental, existe um cronograma para a obra já definido pelo DENIT e por conta disso optou-se por se executar o trecho capixaba, que já está em adiantado processo, seja de projeto, seja de licenciamento, quanto o trecho em detrimento do trecho mineiro, que não tem absolutamente nenhuma intervenção nesse sentido no âmbito de se iniciar a duplicação. Então a concessionária, ela quando pegar o trecho mineiro para duplicar, ela vai começar do zero realmente, enquanto aqui a gente já tem um caminho que já foi percorrido. Você diz o que? Licenciamento, detalhamento de projeto? Primeiro a gente passa pelo estudo de viabilidade, já foi feito. A parte de projeto, onde não se está fazendo o projeto já foi feito. Nós já temos, inclusive, a licitação da obra entre Viana e Vitor Hugo praticamente concluída, feita pelo DENIT em Brasília. Então, se você partir do princípio que nós vamos começar a obra de duplicação já no ano de 2013, e o processo de contratação da concessionária ainda nem se iniciou, ou seja, o leilão ainda vai acontecer, é complicado você ajustar esse cronograma para dentro do processo de concessão. Por isso que se optou por duplicar o trecho capixaba diretamente pela União e o trecho mineiro vai ser feito pela concessionária.
Há um temor realmente, por conta do histórico do DENIT, que ele não cumpra os prazos. Mas esses atrasos nas obras, seja do DENIT, seja da União, aqui no Estado do Espírito Santo, é porque são obras muito antigas. Para você ter ideia, Eustáquio, nem uma obra de grande porte federal feita pelo DENIT foi feita aqui no Espírito Santo desde a criação do órgão. Você pega, por exemplo, 101 Nordeste, são mais de 500 quilômetros de duplicação, já está quase concluído. A BR-101 Sul, também entre Palhoça e Osório, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está praticamente concluída. A saída sul de Goiânia, BR-060, 300 quilômetros de duplicação, fizemos em 2 anos e meio. Duplicamos entre Goiânia e Brasília. Duplicamos a BR-262 entre e parte da BR-050 entre Belo Horizonte, Uberlândia e Uberaba. Então, há uma série de intervenções que o DENIT fez ao longo desses últimos 5, 6 anos de duplicação que credenciam o órgão a poder executar aqui também no Espírito Santo uma obra de grande magnitude. Nós temos uma obra hoje aqui, que é uma obra que começou antes mesmo do DENIT ser criado, que é a obra de duplicação do contorno de Vitória, que não é considerada, no âmbito do órgão, uma obra de grande magnitude econômica. É uma obra de grande relevância para o Estado do Espírito Santo, mas em termos de magnitude econômica, ela não é considerada uma grande obra. Então, a BR-262 é a primeira grande obra que a União rodoviária, que a União vai tocar aqui no Estado do Espírito Santo. Ralf, você fez essa distinção entre obras relevantes ou obras de grande dimensão econômica, né? Lembrando que as obras federais que se arrastam aqui são anteriores ao advento do DENIT, né? E citou obras do DENIT na área, na modalidade rodoviária, que já foram entregues em várias partes do Brasil. Existe um histórico de duplicação e construção de vias no Brasil que permita estabelecer o índice de efetividade do DENIT e do regime de concessão por empresas privadas? Olha, esse histórico ele existe. E quando você pega, o que acontece nas concessões rodoviárias? Nós temos hoje 15 concessões, aí já somando a concessão da BR-101 no Estado do Espírito Santo, né? Nessas 15 concessões, o que se vê, Eustáquio, é que as concessionárias têm a mesma dificuldade que o poder público tem no tocante à execução de obras de grande porte. Se, por um lado, a concessionária ela é muito mais eficiente que o poder público, quando você tem a questão de, por exemplo, prestar o socorro médico-mecânico. Isso é um serviço que a concessionária dispõe, que normalmente não é muito comum em rodovias federais não concedidas. A própria recuperação, a sinalização, obras de menor porte, o que acontece? Como você não precisa, eventualmente, de processos de licenciamento ambiental, de questões envolvendo ocorrências indígenas, ocorrências patrimônio natural, patrimônio histórico e natural, quilombolas e coisas desse gênero, as concessionárias conseguem desenvolver essa obra mais rapidamente que o poder público, porque o poder público tem todo um processo burocrático e licitatório para passar, que a concessionária não tem. Mas quando você pega as obras de grande porte, aí a coisa fica diferente. E fica diferente por quê? Porque as mesmas dificuldades que o poder público tem, a iniciativa privada também vai ter. Ou seja, enquanto o DENIT vai ter que licenciar a obra junto ao IBAMA, ao IEMA, a concessionária também tem que ir ao IBAMA, ao IEMA, conseguir essa autorização ambiental, tem que ir ao IFAM, tem que fazer a investigação arqueológica, tem que verificar todas essas questões envolvendo pessoas que moram às margens da rodovia e que vão ter que ser desalojadas numa eventual duplicação. Todos esses complicadores, eles acompanham a obra, seja ela pública, seja ela privada. E você verifica isso facilmente no cronograma de execução das concessões. Aliás, deixa eu te falar, eu tive a oportunidade a produção do programa teve a oportunidade de consultar a NTT sobre o programa de concessão. Há pelo menos 9 a 10 concessões que não foram cumpridas em nem sequer 20%. Você tem essa informação, certamente? Essa informação, eu não sei nesse percentual,
mas com certeza as concessionárias não conseguiram cumprir ainda todas as exigências que o programa não cumpriu o cronograma, não conseguiu cumprir o cronograma. O programa de exploração da rodovia, ele impõe a elas, né? Tem várias concessionárias que não entregaram todos os trechos duplicados. Por quê? Porque elas têm as mesmas dificuldades. Ou seja, a mesma dificuldade que o IBAMA impõe ao DENIT por conta do licenciamento ambiental, que tem que haver as compensações, que tem que haver os estudos de impacto ambiental, que tem todo esse processo de plano básico ambiental, tudo isso que o DENIT tem que cumprir, não é o DENIT que tem que cumprir, é o empreendedor, seja ele público, seja ele privado. Então, isso acompanha também as concessionárias e gera uma dificuldade na execução das obras por elas também. Bom, mas aí, ainda dentro desse resgate oportuno de o que cobrar a cada um, essa pesquisa nossa constatou, por exemplo, que uma concessão lá do Trem Salvador Feira de Santana foi feito 0 quilômetro. De duplicação. De duplicação, né? Zero, nada feito. Ela foi uma concessão que começou, se não me falha a memória, em outubro de 2009. Outubro de 2009. Né? Nós estamos aí com quase 4 anos. Mas há também a duplicação do trecho da 101 aqui no norte do Rio. Autopista Fluminense. 10, me parece que foram entregues, não se concluiu ainda 10 quilômetros, embora a gente esteja sendo pedagiado há 4 anos. Num cronograma de 5 anos, num cronograma estipulado para 5 anos, conseguiu-se fazer 10 quilômetros da obra e já se cobra pedágio de duplicação e cobra pedágio há 4 anos. A Autopista Fluminense cobra pedágio há 4 anos e meio. Isso é obra por regime de concessão. Obra por regime de concessão. Acredito que esteja atrasada também. São 2 exemplos bons que você citou aí. E por quê? Porque a concessionária enfrenta os mesmos desafios que o poder público está enfrentando para poder duplicar as rodovias. Então, para você efetivamente conseguir vencer e concluir uma obra dentro do cronograma, na parte de planejamento, 3 fatores são fundamentais. Primeiro, você precisa ter o recurso financeiro e orçamentário alocado, sem contingenciamento, para fazer... Sem contingenciamento quer dizer não vinculado a nada, né? Esse está destinado especificamente para aquele fim. Para aquilo, e ele não pode ser, numa contenção de despesas do governo, ele não pode ser retirado. Então, a concessionária tem isso, porque o recurso dela vem do pedágio, né? Uhum. E quando você tem uma obra no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, você também não tem esse contingenciamento. Então, nesse ponto, tanto o DENIT quanto a concessionária, eles têm a mesma, digamos assim, condição de alavancagem para executar a obra. Ponto 2, importante, você precisa ter toda essa questão de licenciamentos ambientais, licenciamentos envolvendo patrimônio histórico, questões indígenas, quilombolas e assim sucessivamente. E as regras, elas são as mesmas, seja para o poder público, seja para a iniciativa privada. E o órgão licenciador não é nem a concessionária, nem o DENIT. É um terceiro ente que participa dessa história, que ele impõe, digamos assim, né? Ele impõe as considerações ambientais de maneira, digamos assim, pessoal, seja para o DENIT, seja para uma concessionária. E o terceiro item é a questão envolvendo o projeto. E tanto no segundo item, que é o item de licenciamento, quanto no terceiro item, hoje o DENIT, em termos comparativos com a futura concessão da BR-262, ele já tem algum avanço nesse sentido. Por quê? Porque nós temos todos os projetos contratados ou prontos e temos todos os estudos ambientais contratados ou prontos na esfera da 262 no tocante ao trecho capixaba, enquanto no trecho mineiro não tem sequer uma concessionária ainda. Foi esse o motivo que levou a União a optar por duplicar o trecho capixaba, porque nós já estamos em avançado estágio de planejamento e projeto e licenciamento. O nosso tempo se esgota aqui, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã, quando a gente dará sequência a essa entrevista com o superintendente do DENIT no Espírito Santo, Ralfer Luigi. Até já, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender
aprender